O testemunho interior, ele é como o dom se manifesta. O dom, na propriedade, é uma palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e o discernimento de espíritos. A gente vai se ater mais na palavra de sabedoria e de conhecimento, porque são dons que se assemelham. Então, muitas pessoas existem uma grande dúvida, o que é um, o que é outro, mas basicamente, a palavra de sabedoria é uma revelação seguida de um conselho. Já a palavra de conhecimento é mera informação, é uma informação nos comunicada. Nesse momento foi uma informação, foi uma palavra de sabedoria dada a Paulo, porque ele teve uma palavra de conhecimento, e a partir desse momento ele gerou um conselho àquele centurião. O pastor Luciano Subirá, ele acaba ensinando que a palavra de sabedoria é o mais preditivo entre esses grupos de dons, porque a palavra de sabedoria, ela revela aquilo que há de acontecer, algo futuro. Já a palavra de conhecimento não é uma palavra de conhecimento, uma comunicação de algo que é presente ou no passado. Então nisso a gente consegue perceber, e existe algum exemplo bíblico. Vamos ver a palavra de sabedoria lá em Gênesis, capítulo 41, abra comigo aí, para a gente ler o que aconteceu ali. José era um homem muito sonhador. Quantos lembram disso? 41, 25. Amém? Diz assim: então disse José a Faraó, o sonho de Faraó é um só, que Deus há de fazer, notificou a Faraó. E 7 vacas formosas são 7 anos, de 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras, feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois destes levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra, mas por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la, Faraó. Portanto, Faraó, se proveja, aqui é o conselho, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida desses bons anos que vêm, e amontem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. Assim será mantimento e provisionamento para toda a terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Amém? Ali existe um sonho de Faraó. Faraó sonha com 7 vacas magras, miúdas, né? E elas devoram 7 vacas gordas. É o mesmo sonho também de 7 espigas grandes e fartas, e 7 espigas miúdas que as devoram. E ali os seus magos, os seus videntes não sabiam como interpretar esse sonho. Não vinha a interpretação, e Faraó ali, ele fica indignado. Já o copeiro e o padeiro lembrava que aqui José tinha interpretado o seu sonho na prisão, porque estiveram com ele na prisão, mas esqueceram de comunicar ao Faraó sobre isso. Agora o Faraó, no seu momento ali de sonho, né, dormindo, ele tem esses sonhos e ninguém consegue interpretar. Então vem o copeiro ou o padeiro, não lembro, ele chega o seguinte, fala assim: eu lembro de um que interpretou os nossos sonhos na prisão, e aconteceu conforme ele disse, posso chamá-lo? Ele manda chamar. E aí nesse momento existe agora uma palavra comunicada a José, uma palavra de sabedoria, e nesse momento ele interpreta o sonho do Faraó. Interpretando o sonho do Faraó, ele é seguido de um conselho. É um seguido de conselho que Faraó fala: muito bem, esse conselho é sábio, vou fazer isso, e esse homem sábio está na minha frente, não tem mais ninguém sábio como tu, então você que vai governar. Então você percebe que o dom por si só, ele não é vazio. O dom, quando ele é manifestado, existe um fim proveitoso. Quem ganha com isso? O reino de Deus. O reino de Deus ganha com a manifestação do dom. Então, nesse momento, o reino de Deus ganhou, toda a terra ganhou, porque José ali foi colocado como governador de toda a terra do Egito. Amém? Palavra de sabedoria. Tá, Rafa, mas nos nossos dias, como que a gente identifica a palavra de sabedoria? Olha, ontem mesmo eu estava conversando com o Júnior, que toca louvor. Ele casou recentemente, lá na Barra, teve um culto Somos Um.
E ele estava falando que a esposa dele é a esposa de oração. O Senhor usa ela através dos dons. E ele estava falando a respeito de um episódio que aconteceu. E ali ele falou sobre que seria uma profecia. E nesse momento, não é querendo ser chato, eu corrigi ele. Isso foi uma palavra de sabedoria. Mas ele falando o seguinte: olha, eu estava no meu carro, eu estava no sinal. E nesse momento, era de manhã, eu estava trabalhando, eu estava ali na Lindenberg. Só que a minha esposa, ela estava no seu momento de oração. E no seu momento de oração, ela tem uma palavra de conhecimento ali. Ele não falou dessa forma, né? Mas ela tem uma intuição e ela me liga e fala assim: Júnior, onde você está? Eu estou na Lindenberg e estou no carro, no sinal. Sai do sinal agora e vai para o acostamento. Por quê? O que está acontecendo? Não, eu estou sentindo aqui no meu espírito que é para você fazer isso. Porque o espírito está me comunicando. E nesse momento ele vai ao acostamento. Não deu nem, passou alguns segundos, uma carreta passou lotada no sinal vermelho. Isso é uma palavra de conhecimento, seguida de conselho. Logo, é uma palavra de sabedoria. Isso acontece em todos os tempos, irmãos. Isso acontece em todo o tempo, por quê? Porque nós precisamos estar disponíveis à voz do Espírito Santo, sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo, ele não vai gritar. Ele não vai gritar e falar assim: Claudinha, tá ouvindo aí? Ó, vai acontecer tal coisa. Não, ele vai falar com quem está perto. Ele vai sussurrar no seu ouvido. Ele vai falar com quem está buscando ali, quem está buscando relacionamento. Não é assim? Se você está na mesa com alguns amigos, se você tem um tempo de qualidade, se você passa um tempo, eu passo muito tempo com o Tiagão, que a gente malha muito tempo junto, a gente corre junto, a gente se abraça, a gente faz um monte de coisa junto. E aí, a gente passa muito tempo. Então, muitas das coisas que a gente conversa, eu poderia estar comunicando com outras pessoas, mas eu tenho mais relacionamento, eu te falo hoje, varão. Isso que te digo. Relacionamento com ele. Então, se eu tenho relacionamento, eu tenho intimidade, é mais fácil eu comunicar a ele do que uma pessoa que está longe, sim ou não? Assim é o Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos. Está me entendendo? Não é difícil. Palavra de conhecimento, Carol também tem um exemplo, mas eu vou falar de Carol não, senão fica muito tempo. Lembrei aqui, mas não vou falar dela não. Vou falar dela no palavra de conhecimento aqui. Deixa de sabedoria, já foi. Entendeu, não é sabedoria? Vamos ver na palavra de Deus, a respeito da palavra de conhecimento? Abra lá em Atos 10. Vamos entender ali um exemplo. Existem vários, né? Esse é um deles. Diz assim: e no dia seguinte, indo eles a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta, e tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos, e viu ao céu aberto que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis na terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não façais tu comum ao que Deus purificou, toma. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tomou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio e pararam à porta, perguntando pela casa de Pedro. E chamando, perguntaram de Simão, que tinha sobrenome Pedro, se moravam ali. Até aí eu acho que está bom. Ali Pedro, ele vai ao seu momento de oração, ele sobe ao terraço, e ali existe uma palavra de conhecimento, existe uma informação. Deus comunica a Pedro algo, através de visão. Ali é repatado seus sentidos, e Pedro, ele tem uma visão a respeito desses animais imundos, e Deus tocando, purificando. O que seria essa visão? Ora, é complicado você dizer o que vai acontecer, mas aqui vai um detalhe muito importante, uma informação para nós podermos fluir a respeito desse dom. Quando a palavra de conhecimento ela nos é comunicada, nós precisamos ficar atentos ao que Deus quer falar. Nós precisamos nos mover em direção aonde Deus está mostrando. E Deus está mostrando algo que não era comum para os judeus. Não era comum tocar em animal imundo, muito menos comer. Por isso ele até adverte Deus. O varão é ousado. O que é isso, Senhor? Eu vou comer um negócio que é imundo? Jamais! Rapaz, presta atenção na minha palavra. Naquilo que eu toquei não é imundo. O que eu toquei é puro. Come. E ele tem essa informação. A partir deste momento, chegam homens na sua casa perguntando sobre ele. Esses homens, ele percebe, eles não são judeus, são gentios. Aí nesse momento Pedro se move como? Olha, se ele está me apresentando aquilo que os gentios comem, aquilo que nós não comemos, mas eles comem, eles estão na minha porta, o que eu vou fazer? Eu vou me mover, eu vou com eles. Eu não sei o que vai acontecer, mas a revelação ela é progressiva.
Deus trata assim com todos nós. Deus trata assim desde o princípio na sua humanidade. Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, não vai para Canaã, lá vou fazer isso, não. Ele dá parte da informação, e nós precisamos nos mover em fé. A partir do momento que nós nos movemos, a revelação ela é progressiva. João capítulo 4, Jesus está ali. Não sei se vocês já viram aquele seriado The Chosen. Quem já viu? Muito massa. Eu te oriento a assistir ali, é muito legal, bem verídico a palavra de Deus. E ali, no The Chosen, tem uma parte, que é a respeito desse capítulo 4 do Evangelho de João, que eles estão indo para um local, também agora não lembro onde, mas Jesus ele tem um testemunho interior. Ele tem ali uma intuição que ele precisa passar, uma palavra de conhecimento onde ele precisa passar por Samaria. Agora pergunta, Jesus, ele sabia que ali em Samaria haveria uma mulher samaritana que estaria ao poço às 12 horas e tal, e tarará. Ele sabia disso, irmãos? Jesus não sabia. Jesus não sabia porque a revelação é progressiva. Ele andou aqui na terra como homem. Mas ele não era Deus? Mas ele esvaziou de toda a sua glória. Não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, andando em forma de figura humana. Então, assim como ele andou e assim como ele fluiu através do Espírito Santo, eu e você podemos fluir. Porque ele mesmo disse que vocês fariam as mesmas obras que eu, e obras ainda maiores. E ali, Jesus não sabia, mas ele fala assim, eu preciso passar por ali. Ele é demonstrado pelos seus próprios discípulos. Mas ali é um caminho mais perigoso, é um caminho mais curto, mas é mais perigoso. Vamos passar aqui, vamos rodear aqui, porque aqui é mais fácil. E aqui nós vamos fazer essa segurança. Não, eu preciso passar por lá. Eu preciso me mover através da palavra que Deus me comunicou. Então Jesus vai. No momento que ele chega lá, ele despede seus discípulos e fala assim, olha, vai, compra comida para nós, eu preciso permanecer aqui. Nesse momento aparece uma mulher. Na hora que aparece essa mulher, ele ali entende nessa mulher e começa um diálogo entre ela. E nesse diálogo, a revelação de Deus a respeito dessa mulher, ela é progressiva. E ele fala assim, olha, vai buscar água, seu marido, eu não tenho marido, disseste bem, já tiveste 5, e esse que você está não é seu. E aí começa esse diálogo, e ela fala assim, vejo que tu és profeta. E a partir desse momento existe uma oportunidade de evangelizar, de falar, de manifestar esse dom e poder evangelizar. Existe um fim proveitoso no dom. Qual é o fim proveitoso? Essa mulher foi a maior evangelista de Samaria, ela saiu falando para todo mundo. Todo mundo onde ela passou, ela saiu falando desse Jesus, desse Messias, que chegou e tudo mais, o Rei de Deus chegou, e ela saiu falando para todo mundo. Existe fim proveitoso nisso. Pastor Luciano Subirá fala a respeito de um testemunho da pamonha. Eu já contei esse testemunho em alguns momentos, não sei se vocês conhecem. Quantos aqui conhecem o testemunho da pamonha? Ninguém? Então novidade, tem aí 3 pessoas, glória a Deus. Não me corrige não, hein? E é muito legal esse testemunho assim, porque comunica bem esse dom. O pastor, ele acorda um belo dia salivando, com uma grande vontade de comer pamonha. Eu nunca vi essa vontade, mas ele teve essa vontade. E existe um detalhe interessante no testemunho dele, é que ele detesta pamonha, ele não gosta de pamonha. Mas ele saiu salivando na pamonha. Eu preciso comer uma pamonha. E nessa época, irmãos, ele era meio gordinho. Então ele já levantou, acho que já querendo detonar umas 10 pamonhas. Ele já, meu Deus, pamonha, eu não gosto de pamonha, mas se tiver 10 vai fácil, meu pré-treino. Aí ele está ali, ele se arruma para ir trabalhar, ele sai no seu carro, e no momento que ele sai nas ruas ali, ele encontra uma quitanda, uma lojinha de pamonha. E nesse momento ele para o seu carro e ele vai até a lojinha de pamonha. Entenda, irmãos, quem é espiritual, ele discerne as coisas pelo Espírito. E se você é espiritual, você é filho de Deus, você se move em Espírito. Se você se move em Espírito, você está entendendo que Deus está querendo comunicar alguma coisa. Olha, eu não gosto de pamonha, eu estou salivando por pamonha, Deus está querendo falar alguma coisa. E ele vai, o quê? Encontra aquilo que Deus está mostrando. Existe uma lojinha de pamonha, eu vou parar na fila dessa lojinha de pamonha. E ele vai até essa fila. Ao momento ele chega na fila e vai chegando a vez dele. E na hora que ele chega na vez dele para pedir, ele pede as pamonhas que ele gostaria de comer, creio que sejam muitas. E nesse momento ali, ele recebe as pamonhas em sua mão. Quando ele recebe a pamonha na sua mão, a vontade de comer pamonha cessa na hora. Acabou a vontade de comer pamonha. Sumiu. E ele está com um saco de pamonha na mão. O que fazer nesse momento? O que fazer nesse momento é igual segue um tiroteio. O que eu vou fazer? Começa a procurar por lado. O que está acontecendo aqui? E agora eu começo a me discernir. Olha, Deus está querendo comunicar, a revelação está sendo progressiva. O que ele está querendo nos dizer aqui? Ele está com um saco de pamonha. Quando ele olha para o lado, irmãos, na calçada existe um irmãozinho sentado ao meio fio, com os olhos fixos no saco de pamonha dele.
Ele olha para aquele rapaz, ele olha para o saco de pamonha, e ele entende no seu espírito: agora eu preciso me mover até aquele rapaz. No momento que ele se move até aquele rapaz, ele chega perto, ele fala: você quer as minhas pamonhas? Ele fala assim: não, obrigado, e vira o rosto. Nesse momento ele fala o seguinte, o Espírito Santo comunica com ele, parte progressiva da revelação: olha, diz para ele que eu estou mandando entregar as pamonhas. E nesse momento ele fala para aquele rapaz: eu não estou te oferecendo, eu estou te dando porque o Espírito Santo, Deus está querendo te mandar essa pamonha. Ele mandou comprar e te entregar aqui. Nesse momento esse rapaz começa compulsivamente a chorar, em prantos. Aí, já está fácil, né, irmãos? É só sentar e evangelizar. Ali, pastor Luciano senta, ouve aquele rapaz, evangeliza, e esse rapaz, ele se converte ao Senhor na sua igreja. Existe um fim proveitoso ao dom, ou seja, o reino que ganha com isso. O rapaz foi evangelizado, existia uma palavra que precisava ser comunicada, esse rapaz precisava ser restaurado, precisava ser curado, então foi através desse dom que Deus moveu da sua casa até aquele lugar onde ele não estaria. Amém? Eu gosto de falar a respeito desse testemunho, porque Carol também, ela sonha muito, né? Zezé que vai gostar disso. Ela sonha muito, e certa vez ela sonhou, e ao acordar, você está aí, né, amor? Vou te denunciar. E aí o que acontece? Ao acordar, ela vira para mim, irmãos, veja a audácia da mulher. Ela vira para mim e fala o seguinte: ela sonha com um carro branco, bonito, aquele Jeep Compass, branco. Entendeu, irmã? Maravilhoso. E ela sonha com esse Jeep branco, bonito. Ela vira para mim: ai, glória a Deus, você vai me dar um carro novo? Você vai me dar um carro novo? O que é isso, mulher? Logo pela manhã, já com essas palavras tortas. Aí ela fala o seguinte: não, que eu sonhei com um carro branco. Eu sonhei que tinha um carro branco, quem pode me dar o carro branco é você. Não, pera lá, não é bem assim não. Ó, carro branco, vamos lá, vamos entender isso aqui melhor aqui. Se existe um carro branco, agora você precisa se mover em relação a isso. Existe alguém que tenha um carro branco que você conhece? Existe alguma pessoa? Fique atenta ao que Deus vai mostrar, porque pode ser que uma pessoa com um carro branco que você sonhou exatamente possa ir de encontro e você ainda dessa palavra inicia um diálogo, não sei, uma intuição que Deus vai te revelar, e ali algo vai acontecer. Agora esquece esse negócio que eu vou te dar carro branco, entendeu? Não tem nada a ver, esquece, lavo minhas mãos. Então isso aconteceu. E é um exemplo, irmãos, para quê? Para que nós possamos fluir através dos dons. Assim, os dons espirituais, eles são nos dados a manifestação, mas nós precisamos entender como esse dom flui. Nós precisamos buscar o conhecimento, mas não só conhecimento, nós precisamos ser discipulados nessa área também.